Eu recebo aqui no Capital Entrevista o vereador Leonardo de Oliveira, acompanhado do seu assessor de imprensa, Glaucio, a quem considero um dos textos mais brilhantes do jornalismo de Mato Grosso, e começar a entrevista com o Leonardo Oliveira sobre a recente sessão da Câmara Municipal de Cuiabá. O vereador Leonardo é líder, ainda é líder, né? Isso, líder do Mauro. Ainda é líder do prefeito Mauro Mendes. E na última sessão da Câmara, o líder e o vice-líder, o senhor e o Mário Nadab, se mobilizaram na tentativa de evitar que fosse votado aquilo que o prefeito queria que fosse votado. Explica essa situação para nós, que o líder e o vice-líder do prefeito tentam liderar a Câmara para não deixar aprovar a matéria que o prefeito tinha interesse de ser aprovado. Bom dia, Leonardo, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, é o que eu conversei com o prefeito Mauro, não é questão de matéria de governo, prefeito Mauro, ou seja, contra. Na verdade, nós tivemos aí, por várias vezes, eu venho sendo, cobrado, e com razão, até subi na tribuna para falar sobre isso, que nós devíamos ter aquela conversa do colégio de líderes, que devíamos ter aí tempo para os vereadores aí acompanhar o projeto, que esse projeto, toda vez que vem com regime de urgência, isso aí vem muito tumultuado. Então eu quis segurar o projeto na hora. Eu fiz um pedido para que não votasse naquele momento, esperasse mais uns 2, 3 dias ou talvez uma semana, para até os vereadores poderem acompanhar melhor, né? Eu tive um pedido de uns 10, 11 vereadores aí nessa situação e tal. Então eu fiz esse pedido. Aí acabou tendo interpretações, aí acabou virando um pequeno embate, mas isso é normal na democracia. A gente entra com o nosso pedido e... Mas assim, de conteúdo, qual que era a divergência com a mensagem do prefeito? Não, na verdade não tinha divergência na mensagem do prefeito, tinha divergência no modo, porque você vir com uma pauta 1 hora antes, ficou muito tumultuado. Então a minha opinião que deveria alguns projetos não entrar em regime de urgência, mas sim que os vereadores pudessem degustar, passar pelas câmaras temáticas e poder. Então a discussão foi mais ou menos essa, não tem nada a ver contra ou a favor ali do governo, e não é uma briga também, é só uma questão de cada um pensar de uma maneira na hora. Não, inclusive é uma questão, até pelo que você está me dizendo, de defender a função do parlamento. Para que vereador? Se o vereador é só para bater um carimbo homologatório, não precisa de vereador. Isso, mas na verdade a gente queria Porque assim, o que se espera do parlamento não é que o parlamento faça oposição por fazer oposição e que nem apoie por apoiar, né? O que se espera do parlamento é que quem apoia tenha a capacidade de melhorar as mensagens para melhorar as mensagens, e quem faz oposição também não faça oposição à cidade, melhora as mensagens para melhorar a lei que vai beneficiar a população. Eu segui muito na risca uma frase do próprio prefeito Mauro Mendes, ele quer uma base aliada e não alienado. E eu entrei na política não para ser alienado a nada. Então o que eu tenho entendimento foi o que eu falei na hora pro próprio secretário. Falei, deixa esperar, porque era um entendimento meu. Claro, não só meu, né? Eu não vou fazer uma liderança só por a sua líder eu quero que manda. Não tem nada a ver. Foi um entendimento meu, do Mário Nadaf, de alguns vereadores. Vamos esperar. Espera mais 1 dia, 2 dias, vamos debater, porque tem projetos que precisava debater. Lei de desocupação do solo. Eu tinha meu convencimento que tinha que debater um pouco melhor. Ela não poderia ser rápida assim. Tinha que debater. Teve emendas. Eu fui contra a emenda na lei de desocupação do solo. Por quê? Porque o processo da lei de desocupação do solo, ele passou por uma câmara temática com CDL, com CREA, com CAL, Conselho de Arquitetura, por vários membros da sociedade. Então, se passou por eles e aprovaram a matéria daquela maneira, não precisava ter emenda, não dava para emendar. Então, eu fui contra. Então, assim, são entendimentos que eu esperava que podia... E essas emendas foram aprovadas na Câmara? Foram aprovadas. E que tipo de emenda, com que qualidade a emenda? Alterando o que exatamente a emenda? Não, são 5 emendas lá, altera eu lembro que altera uma ZIA na Lagoa Trevisan, aí tem outros que alteram algum potencial lá, então são alterações. E que eu falei no plenário que eu era contra qualquer tipo de alteração, porque se quisesse alterar... Porque já havia sido discutido com a sociedade, é isso? Já havia discutido em 6 audiências públicas com vários segmentos da sociedade, que alterasse na época, na hora lá, né? Pois é, então essa lei que foi discutida com vários segmentos da sociedade, ela não era tão de surpresa assim pro vereador, né? Pelo menos essa podia votar imediatamente. Não, mas eu queria que
trabalhasse os outros vereadores, para os outros vereadores tivessem conhecimento maior tal. Sim, mas se teve audiência pública, os outros vereadores não tiveram conhecimento maior porque não quiseram ter. Ou eles não foram convidados. Não, porque dentro da Câmara é um outro processo, né? A gente tem que analisar dentro da Câmara, né? Mas audiências públicas aí são discussões internas. Vereador Leonardo, como é que está a base do prefeito Mauro Mendes? Ficou abalada depois desse incidente ou não? Continua tudo como era? Na verdade, o prefeito tem uma base bem sólida. A questão não foi de base ou deixar de ser base. Foi uma questão de entendimentos internos lá dentro. Onde nós fizemos aí alguns pedidos, vamos fazer novamente para o presidente, para que segurar um pouco essa questão de regime de urgência, deixar mais os projetos aí tramitarem para a gente poder discutir, montar aí um colegiado aí para poder discutir a pauta, mas isso aí internamente, não tem nada de abalar. Tá, eu leio a coluna hoje, o blog do Mauro, que é uma das colunas mais respeitadas do jornal Gazeta. Aliás, o Mauro Camargo é um dos principais jornalistas de Mato Grosso. E ele coloca aqui no blog do Mauro que há uma certa insatisfação, porque a Câmara não precisa de ninguém. Quem decide a pauta tudo é o prefeito. Não tem reunião aliás, o prefeito não. É o presidente da Câmara. Não tem uma reunião dos líderes, não tem o hábito de ter semanalmente, quinzenalmente, uma reunião com os líderes para definir a pauta, para definir o calendário de votações, para definir o que vai ser votado. É o Júlio Pinheiro que de repente saca da gaveta o projeto e coloca para votar? Na verdade, essas pautas aí são comandadas realmente pela presidência. Então, esses são argumentos, é isso que eu falei, é uma discussão que nós estamos internamente aí, que eu acredito ser saudável a discussão, da gente implantar realmente esse colégio de líderes. Nós precisamos implantar o colégio de líderes para poder discutir a pauta. Mas o presidente tem todo o direito de recolher assinaturas, como nós tivemos aí várias vezes aí o regime de urgência, de montar a pauta, mas tínhamos que ter pelo menos um colégio de líderes para discutir isso aí uma semana antes ou 2, 3 dias antes. Tá, recentemente o senhor falou sobre audiências para discutir o uso da Arena Pantanal e sobre o futebol de Mato Grosso. Quero saber a sua opinião sobre isso, exatamente o que a Câmara Municipal busca fazer, mas depois do intervalo comercial. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed. A Unimed Cuiabá tem o plano que você precisa. Faça já o seu. Unimed Cuiabá apresenta o melhor plano de saúde para você. Para quem mora em Cuiabá, mas quer ter proteção em todo o Brasil, o melhor plano é Unimed Premium. Seja no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, ou na Bahia. Oxe, assistência emergencial. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Em Cuiabá são 7h49. Nós voltamos aqui com o vereador Leonardo Oliveira. E o vereador foi procurado recentemente pela Federação Mato Grossense de Futebol para discutir realmente como é que a Câmara pode atuar na questão de apoio ao esporte. Quais são as alternativas que vocês têm discutido com relação à arena, como usar a arena, como ajudar os clubes a conseguirem patrocínio? Como é que está sendo esse debate entre o vereador, entre a Câmara de Cuiabá e a Federação de Futebol de Mato Grosso? Então, nós fomos procurados, como o senhor mesmo disse, pela federação e fizemos aí ontem uma audiência pública para podermos discutir. A Câmara não pode deixar de ficar de fora dessa discussão do futebol cuiabano, da arena que encontra-se aqui na capital. Então, uma das principais reivindicações da federação e de todos que participam ali, os apaixonados pelo futebol, apareceram todos os presidentes aí de time, misto, Dom Bosco, uma das principais reivindicações seria o projeto de lei que está tramitando na Câmara, tem mais de 6 meses, que é o projeto de lei até de autoria do vereador Faisal, que é a liberação da bebida alcoólica dentro dos estádios. E todos eles ali unanimemente disseram que precisariam dessa liberação até para incentivar, porque eles acreditam que a bebida alcoólica, liberação do estado, como foi liberado na época
pela FIFA. Outros estados já começam a liberar isso. Já começaram a liberar. O Mato Grosso ainda está um pouquinho atrasado com relação a isso. Então nós estamos aí esperando, esse projeto está em tramitação, pediram que acelerasse aí para que a gente pudesse colocar em plenário e decidisse essa votação da liberação ou não. Então essa foi uma das reivindicações, a reivindicação de como a prefeitura poderia ajudar na atração também do público aí para dentro da arena, dentro dessas partidas de futebol. Tivemos um projeto encaminhado aí. Pois é, mas não era hora de negociar isso com as indústrias de bebidas? Por exemplo, a Ambev tem uma campanha nacional de apoio ao futebol brasileiro, no sentido de tem lá uma relação de que à medida que aumenta o consumo de cerveja, a ligação com o clube, etc. e tal, eles liberam uma determinada quantia para o futebol brasileiro. Quer dizer, não seria o caso de fazer essa negociação, inclusive com a Ambev, para liberar a cerveja no futebol? E evidentemente que isso traria maior venda à Ambev e parte disso ela podia destinar aos clubes. Mais uma situação, não tenha dúvida. Por isso nós fizemos audiência, para tentar reunir vários apaixonados no futebol e começar essa discussão. Não dá para ficar um futebol nosso aqui que vai na arena um jogo do Misto e do Dom Bosco com 1.000 pessoas. E uma arena dessa que não tem o mínimo de condições de fazer de um desses times aí bancar esse jogo, né? Porque o custo da arena, se não me engano, é 300 mil por partida. Ou tá 300 mil por mês. 300 mil por mês, 50 mil, 40 mil estão cobrando por partida. Então é um custo muito alto para um time desse. Não tem como arrecadar essa situação. E hoje nós vemos a arena aí muito mais sendo utilizada do lado de fora do que do lado de dentro. Porque o lado de dentro mesmo, pouca utilização. Outra cobrança deles foi a questão do Dutrinha, da prefeitura restaurar o Dutrinha, liberar o Dutrinha, que também é vamos dizer, um estádio aí de história. A primeira restauração que tinha que ser feita no Dutrinha, aliás, o Júlio Pinheiro fez um bom trabalho, porque foi quem adquiriu o Dutrinha para a prefeitura, que o Dutrinha era da federação. A prefeitura na época, né? Era a prefeitura na época, era restaurar o gramado do Dutrinha, né? Fazer drenagem, restaurar o gramado, porque aí depois vai melhorando o resto paulatinamente. Na verdade, mas com um bom gramado você pode mandar o jogo de menor importância no Dutrinha. Na verdade, o Ministério Público, junto com, parece que o Judiciário também, eles fizeram uma vistoria aí, o Beto ontem, o secretário do Esporte, estava dizendo, fizeram uma vistoria, ou seja, o Dutrinha está suspenso. Então, só a partir de uma reforma, como foi solicitado, que vai poder liberar o Dutrinha. Então, o prefeito Mauro está fazendo essa licitação para reformar como foi pedido, essas alterações, para poder liberar o estádio do Dutrinha, né? Isso por recomendação do Corpo de Bombeiros. Por recomendação do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, foram várias vistorias lá dentro. Então, isso aí eles estão fazendo o estudo lá dentro para colocar a licitação em prática. Mas além disso tem que fazer o gramado. Com certeza. Porque aí provavelmente eles não devem ter recomendado por uma questão de segurança o gramado. Com certeza. Mas é preciso ser feito. Agora, vereador Leonardo, qual que tem sido a sua atuação numa das questões mais importantes em Cuiabá, que é a questão da regularização fundiária? Aliás, para você honrar o legado do seu tio, Dante de Oliveira, é preciso que você tenha uma atuação marcante nessa área, porque muitos bairros aqui devem a Dante. Santa Isabel existe, deve a Dante, Canjica, Bela Vista, Bela Vistinha, Carumbé, Planalto, etc, etc e tal. E como é que tem sido a sua atuação na área da regularização fundiária? Na verdade, isso aí é muito claro, né? O Antero conheceu muito o Dante, conviveu a vida inteira politicamente e sabe que a menina dos olhos da época do Dante, ele sempre falava isso pra gente, a regularização fundiária. Ele lutou, e isso eu fico muito orgulhoso quando eu vou nos bairros, como o senhor mesmo disse, Santa Isabel, Canjica, em outros bairros aí, onde o pessoal chora ao falar da história que o Dante teve dentro desse bairro, onde o pessoal ia lá tentar tirar, ele entrava em confronto. Então isso aí é muito importante. Hoje nós já temos aí os bairros assentados, então o que precisamos agora é legalizá-los. Precisamos dar o título a esse pessoal aí que já teve uma história dentro desse bairro. Então nós estamos aí junto com o prefeito Mauro Mendes desde o começo nessa cobrança. O prefeito tem essa sensibilidade, ele deve liberar 30 mil títulos agora até o final da gestão dele. Isso aí é um marco na história de um prefeito, liberar tanto título, tá fazendo todo esse trabalho. Agora nós estamos com o secretário Paulinho
Paulo Borges com toda a vontade aí. Ontem mesmo, na terça-feira, aprovamos um projeto de lei para dar celeridade nessa questão da regularização fundiária. Então, acredito aí que nós vamos ter aí uma Cuiabá diferente nessa questão. Vereador Leonardo Oliveira, muito obrigado pela entrevista. E para terminar, o senhor é candidato à reeleição? Sou candidato à reeleição. Pelo PTB? Não devo ficar no PTB. Agora com essa janela, sou bem sincero, eu tenho outras. Você pode. E quais são essas outras? Na verdade, eu tenho conversado com 2, 3 partidos aí. Eu tenho uma proximidade muito boa. Eu tenho uma proximidade muito boa. Eu tenho uma proximidade muito boa, claro, sou líder do prefeito. Com o PSB, né? PSB. E eu tenho um convite também e tenho uma proximidade muito boa com o vice-governador Fávaro, que a gente